E é a partir desse momento que você tem aqui o encerramento dessa história fantástica. Menino mimado, adulto algemado. Vamos ao final dessa história. Naquele dia, quando Alice desceu lá do escritório e viu a manifestação acontecendo lá embaixo, ninguém sabe ao certo o que se passou pela cabeça dela. Talvez o coração tenha amolecido por um momento, talvez a lembrança do amor que ela tinha vivido com o Davi tenha falado mais alto do que a razão. O fato é que ela fez o que muitas mulheres fazem. E talvez seja esse um grande erro. Ela perdoou. Ela resolveu passar uma borracha em cima de tudo que tinha acontecido. Sim, em 90% dos casos isto acaba ocorrendo. Sei lá, eu não tenho essa pesquisa. Talvez seja uma estatística que nem exista. É dedução minha. Mas eu hoje já sou uma senhora. Então eu tenho direito a cometer alguns enganos e até alguns exageros. Por isso eu considero que em 90% dos casos seja assim que ocorre. Ela voltou. Ela voltou para casa, ela voltou para ele, ela voltou para o mesmo ciclo que tantas mulheres conhecem bem. E por um tempo, o mundo pareceu suspirar em alívio. O meu filho, Davi, ele ligou chorando para mim naquela noite. Mãe, mãe, eu tô tão contente, mãe. Eu tô chorando sim, mas dessa vez é de felicidade, mãe. A Alice me perdoou. A senhora não imagina a felicidade que eu tô sentindo. Eu juro que eu nunca mais faço isso, mãe. Eu nunca mais vou perder a cabeça. Eu ganhei a vida, mãe. Eu ganhei, Eu quis acreditar. Quis acreditar que ele nunca mais perdesse a cabeça. Quis com todas as minhas forças acreditar. Nos dias seguintes, ele e Alice pareciam um outro casal. Fotos juntos, jantares, risadas. Até Tião, meu ex-sogro avô, antes desconfiado, comentou: agora sim, parece que o nosso Davi criou juízo, né, filho? Tá contente, tá feliz. E eu também estou muito feliz por você. Mas o tempo tem o costume cruel de desmentir a esperança. Aquilo era apenas a calmaria antes do novo vendaval. Menos de 8 meses depois, tudo voltou a acontecer. E o motivo, como em tantos casos, era banal, tão banal, que dói até de lembrar. Liz, ela havia recebido uma proposta por uma viagem a trabalho feita para Belo Horizonte. 3 dias ela teria que passar por lá. Um tal de um congresso jurídico importante, um passo a mais na carreira dela. Então ela chegou em casa, colocou a bolsa sobre a mesa, serena, e falou: Davi, eu estou te comunicando que eu vou precisar viajar para Belo Horizonte. É um congresso do escritório. São 3 dias, só 3 dias que eu vou passar por lá, viu, amor? Falou assim, com essa naturalidade, com esse jeito. Mas ele não ouviu desse jeito. Para ele, o tom não foi assim calmo, e nem houve essa clareza de palavras. O que ele ouviu foi um desafio, foi uma afronta ao domínio que ele acreditava possuir sobre ela. Como assim? Como assim me comunicando, Liz? Você está me avisando ou está me pedindo para ir a Belo Horizonte? Ela respirou fundo, tentando conter a impaciência. Ela também já andava bastante impaciente.
E veio à cabeça dela e ela falou: eu tô te comunicando, Davi, porque eu não preciso pedir. Ora, esse é meu trabalho, é a minha profissão. Ah, não precisa pedir? Então você acha que você é quem, Liz? Liz, você tá achando que você é quem? Olha, eu ainda sou o homem dessa casa e o mínimo que eu mereço da sua parte é respeito. Respeito não é pedir autorização para viver, não, seu Davi. É falar com sinceridade, e foi assim que eu falei com você. O tom dele subiu ainda mais. Então tá, já que você tá falando desse jeito, eu vou falar do meu jeito. Você não vai nessa viagem, você tá ouvindo? Você não vai para Belo Horizonte nenhum, a não ser que vá comigo. Não vai para lugar nenhum. Ela cruzou os braços e respondeu com firmeza de quem já cansou de ter medo. Escuta aqui, eu vou, Davi. Não é uma ameaça gritando que vai me impedir. Não, 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 não. Eu não sou sua propriedade. Eu não estou indo à brincadeira, eu não estou indo para passear, eu estou indo a trabalho. Eu vou sim, eu vou para Belo Horizonte. E foi então que algo no meu filho se rompeu. Davi avançou gritando, os olhos vermelhos, a mão tremendo. E Liz tentou se afastar, mas ele a segurou pelos braços, chacoalhou a Liz. Você não vai me desafiar mais, você está escutando? Você não vai me desafiar mais, você está ouvindo? Ela tentou se soltar. Me larga! Davi, você está me machucando! Davi, você está machucando o meu braço! Me larga! E no impulso, ele não largou, ele empurrou a Liz. Foi um segundo que se estende até hoje na minha memória. Ela caiu de costas, mas o rosto bateu na quina da mesa de jantar. O som seco do impacto foi seguido de um grito da Liz. Liz levou a mão à boca e quando viu o sangue escorrendo e o dente dela quebrado, o olhar dela mudou, de medo para ódio, de tristeza para decisão. Vejam a cena. Quem está assistindo, quem está ouvindo, vejam a cena. Ela olha para a mão sangrando, a mão trêmula. Ela chega a pegar um pedacinho do dente que se quebrou e que havia caído no chão. Então ela se levantou devagar, a voz trêmula e firme ao mesmo tempo, e diz: dessa vez acabou, cara. Dessa vez acabou, cara. Acabou para sempre. Você tá escutando? Dessa vez acabou, mas acabou para sempre. E ela saiu batendo a porta. Davi ficou parado sem reação. Eu lembro que naquela noite ele me telefonou. Eu quase não o reconheci pela voz. Mãe, eu fiz uma besteira de novo. O que aconteceu, Davi? O que foi dessa vez, Davi? Ela me provocou, mãe. Eu não queria, mas ela me tira do sério. Não fala isso, meu filho. Nenhuma mulher provoca um tapa. Você deu um tapa nela de novo? Não. Empurrei. Ela caiu. Ela bateu a boca no pé da mesa. Quebrou o dente. Nenhuma palavra, Davi, nenhuma palavra justifica a agressão. Mas ele insistia. Ela não entende que eu só quero protegê-la, mãe. Eu só quero protegê-la do mundo, eu só quero ela para mim. Entende? Eu a amo tanto que eu a quero só para mim. Na manhã seguinte, a Liz fez as malas e viajou. Uma viagem curta, primeiro. Foi a Campinas. E de lá, no aeroporto de Viracopos, ela embarcou para Belo Horizonte. E quando ela voltou de BH, meu filho tinha esperanças. Ela fez a viagem e quando voltasse, a cabeça
Sabe como é? Muda. Normalmente é assim. Só que ela voltou e ficou em Campinas. Não voltou mais a Limeira. Quando eu digo não voltou mais, é isso mesmo que você está entendendo. Ela alugou um apartamento pequeno e recomeçou a vida em Campinas. Ela havia sido contratada para trabalhar num outro escritório maior ainda e mais renomado. Foi importante a ida dela para BH. E foi, com meu filho, o que ela chamou de corte final. Acabou. Ela não queria mais. E dessa vez era definitivo. A Liz, ela não me disse, mas eu soube depois. Ela queria distância, ela queria paz, ela queria um pouco de sossego. E para sepultar de vez qualquer esperança, eu acho até que ela se precipitou numa coisa que ela quis fazer. Problema dela. Ela começou a namorar um outro homem, Paulo Henrique, um advogado também. Disseram-me que um rapaz bom, gentil, tranquilo. Tudo o que o Davi talvez não tivesse conseguido ser para ela. Mas quando o Davi soube que ela estava namorando, nossa, aí o mundo desabou outra vez. Lembro do olhar dele quando ele veio me visitar. Meu filho, ele normalmente não tinha um olhar assim, mas dessa feita ele tinha. Aquele olhar vazio, perturbado, parecia outro, não era mais o mesmo Davi. Ela não vai me substituir não, mãe. Aliás, ninguém vai me substituir. Isso eu juro para a senhora, isso eu juro por Deus. Se ela me deixar de vez, eu nem sei do que eu sou capaz de fazer. Eu nem sei do que eu sou capaz, mãe. Meu filho, pelo amor de Deus, ouça sua mãe. Davi vai viver sua vida. O amor de verdade não prende, ele liberta, filho. Mas ele respondeu num sussurro que até hoje me arrepia até a alma. Ela é minha, mãe. Ela é minha. E se ela não for minha? E se ela não for minha também, ela não vai ser de mais ninguém. Nossa, essa frase é terrível. Talvez a pior frase dita pelos homens. Talvez a pior. Eu digo pelos homens porque eu nunca ouvi uma mulher dizendo isso, embora eu admita que mulheres já tenham dito algo parecido, mas eu nunca ouvi. No entanto, de alguns homens eu já ouvi, inclusive do meu próprio filho. Se ela não for minha, ela também não vai ser de mais ninguém. Naquele momento eu vi o destino se armando diante de mim, como se todos os anos de erros, silêncios e mimos estivessem transformando num só golpe aquele filho que era meu. Eu quis gritar para o tempo voltar. Sabe, eu quis gritar para que eu tivesse a chance de recomeçar com ele. Mas o tempo, esse juiz implacável, nunca ouve os pedidos de quem já está pagando a sentença. A senhora não entende, mãe. Ela é minha. E se eu perder a Liz, eu acabo. Aquilo também me gelou por dentro. Porque o tom dele era de quem falava por impulso. Era uma promessa. Era uma promessa, não. Era uma ameaça. Sim, era uma ameaça. Eu me acabo. E o tempo sempre ele mostrou que eu estava certa em temer. A verdade foi que quando Liz começou a namorar o advogado Paulo Henrique, o meu filho se perdeu de vez. E foi o suficiente para Davi perder o chão. Quando ele soube, ele virou um estranho. Ele passava as noites trancado num quarto, olhava ao nada, falava sozinho.
Chegou a me dizer com os olhos injetados: ela vai pagar, mãe. Ela me fez de tonto, ela me fez de bobo. Ninguém tira da minha cabeça que ela já tinha alguma coisa com esse cara antes, mãe. Ela já tinha alguma coisa com esse cara antes. Ninguém tira isso da minha cabeça, mãe. Davi, por Deus, filho, tira isso da sua cabeça, meu filho. A Liz sempre foi uma mulher honestíssima com você. E quer saber, eu acho que ela começou a namorar para sinalizar a você que ela não quer mais nada com você. E eu vou ser honesta, nem eu, se fosse ela, ia querer. Ela foi agredida por você 2 vezes. E você a agrediu de uma maneira, desculpa, de uma maneira covarde. Eu não sei como ela não fez boletim de ocorrência contra você. Porque coube, nas 2 vezes cabia. Você vai ter que se reciclar, filho, para que você mereça a admiração de uma outra mulher. Mas dela eu vou ser sincera, acabou. Foi por isso que ela começou a namorar. Mas a seu favor, há tantas coisas. Especialmente a seu favor, Davi, a juventude. Você tem agora 26 anos. Tem uma vida inteira pela frente e quer saber? Eu sempre achei que você se precipitou na decisão por esse casamento. A Liz, ela é infinitamente mais madura do que você, inclusive sendo 2 anos mais velha. Mas saiba, para você também a vida continua, Davi. Continua. Você vai conhecer outra pessoa. Mas o Davi apenas balançava a cabeça e repetia: ela é minha, mãe. É isso que o senhor tem que entender. Ela é minha. Ela vai ser para sempre minha. Nos dias que antecederam a tragédia, Davi parecia calmo demais. E esse demais é o que mais me assusta até hoje. Visitou-me numa tarde qualquer. Eu estava preparando o almoço. Pamela, minha filha, brincava na sala. Ele chegou sorrindo e disse que queria conversar. Falamos de coisas banais e rimos um pouco. Ele até parecia que estava se recuperando. Depois, enquanto eu lavava a louça, ele foi até o quarto onde Nelson guardava alguns pertences. Entre estes pertences, uma pistola registrada, sempre trancada numa caixa de metal. Mais tarde, bem, eu tenho que continuar. Eu escrevi para você para chegar neste momento que é o mais difícil, o mais duro, o pior. Mais tarde eu soube o que aconteceu. Davi abriu aquela caixa, pegou aquela arma, a pistola que pertencia ao Nelson, e saiu. Não, eu não pude imaginar nada, porque até ali eu não sabia de nada. Eu não percebi nada. Só fui entender quando a polícia bateu à minha porta horas depois. Disseram que meu filho, ele tinha ido até Campinas, saindo de Limeira, esperou a Liz sair do escritório, discutiram em frente ao prédio. Diz que ele falava, agarrava, queria que ela voltasse com ele. E ela dizia: esquece, isso nunca mais vai acontecer, nunca mais me respeite, eu estou namorando agora, me respeite. Testemunhas contaram que ele gritava, chorava, implorava para ela voltar. Ela firme respondia que não. Disse que ele precisava de um tratamento e que o amor não podia ser aquilo que ele imaginava que fosse. E foi então, quando ela repetiu várias vezes: me esquece, eu já estou namorando e eu vou me casar com ele. Ele sacou a arma e deu tiros, no plural, 3
3 disparos ao todo. Um errou o alvo, mas nem foi o primeiro. Foi o segundo tiro. Ela acabou atingida e, lamentavelmente, atingida no peito. Caiu na calçada, o sangue se misturava ao seu perfume. O grito das pessoas ecoou pela rua. Ele ainda ficou alguns segundos parado, olhando o corpo dela no chão caído. E depois ele foi contido pelos seguranças até a chegada da polícia. Ele foi preso em flagrante. Foi preso. Quando me contaram, o mundo apagou. Eu só lembro do Nelson me segurando e me deu um som estranho que saiu de dentro de mim. Era meio grito, meio lamento, meio morte, um grito de dor, um grito de arrependimento. Porque tudo veio tão claro à minha mente, feito um filme. Como é que a gente foi construindo a persona errada do meu próprio filho. O excesso de amor, o excesso de cuidado, o excesso de zelo, o excesso de mimo. Um menino mimado, acostumado a ter tudo, habituado com sim, pode, faz. A suspensão da escola virou passeio de férias. Eu fiquei destruída. Liz, uma moça doce, independente, tão cheia de vida. E Davi, meu menino de ouro, mas agora transformado no que ele era, um assassino. O tempo havia cobrado com juros, correção monetária e com crueldade, com a frieza de quem sempre espera o momento certo para acertar as contas. Que tristeza. E ainda bem que essa parte também na minha história vai passar. Está passando. Acabou de passar. Os anos passaram e com eles muita coisa se perdeu. Outras permaneceram como cicatrizes que o tempo não consegue apagar, apenas disfarça. O crime que destruiu tantas vidas. Mas peraí, não morreu a Liz? Não, vocês não fazem ideia de quantas pessoas acabaram mortas com isso. Eu vou descrever para vocês. Então, o crime que destruiu tantas vidas aconteceu em 2002. Davi tinha pouco mais, ele ia fazer 27 anos. Ele tinha a vida inteira pela frente. Uma vida que ele mesmo queimou, como quem incendeia a própria casa para se aquecer por um instante. Então a vida dele também acabou, entendem? A Liz morreu, e morreu tão nova. Gente, ela tinha 29 anos, uma advogada brilhante, promissora, uma moça com o coração cheio de planos. Davi, eu vi a foto dele algemado. Olha, foi a pior imagem da minha vida. Porque eu tinha uma comparação. Eu tinha um menino mimado, amado, mimado, e o adulto algemado. Essas fotos eu praticamente coloquei uma do lado da outra. A sentença dele foi dura. 26 anos de prisão. Cumpriu 12. Ele saiu da cadeia em 2014. Um homem devastado. O rosto antes altivo,
trazia o olhar apagado de quem já havia convivido de perto com o pior do ser humano e também com o pior de si mesmo. Enquanto ele estava preso, seu Tião, o avô, meu ex-sogro, adoeceu. O homem forte que um dia foi o esteio de todos nós foi definhando aos poucos, consumido por um desgosto que nem o tempo e nem as palavras conseguiram curar. Morreu aos 89 anos de idade, pouco tempo depois da prisão do neto, ou seja, o assassinato eliminava mais um. O avô dele viveria mais, tinha uma saúde de ferro. Eu tinha certeza que talvez fosse um homem que fosse chegar aos 100. Davi nem pôde ir ao enterro do homem que ele tanto amava, o pai. O avô para ele não era o avô, era o pai, porque o pai ele não chegou a conhecer, conforme vocês ouviram na história. No velório do seu Tião, eu mesma estive lá. E eu nunca vou esquecer o caixão descendo a terra, com o som do vento misturado ao soluço da dona Velma. Ela chorava a morte do marido. Ela chorava de novo a morte da Liz. Ela chorava a prisão do filho, a prisão do Davi. Era muito triste. Ela sobreviveu ainda mais 4 anos. Quando se foi, ela estava a 1 mês de completar 85 anos. Partiu serena, com a foto do marido e do neto sobre a mesa de cabeceira. Naquele dia, ao olhar para aquela imagem, eu percebi: não existe dor maior do que a de quem acredita ter feito o melhor e descobre tarde demais que o amor também pode ferir. O amor em excesso. Nada pode ser em excesso, nem você, amor. Hoje o Davi, ele passou de 52 anos. Em abril ele vai fazer 53. Vive só. Nunca mais conseguiu se refazer emocionalmente. As mulheres que se aproximam dele quando descobrem o passado se afastam, lógico. Lógico, eu dou total razão a elas. Ele carrega o estigma, a sombra, o peso de ter sido um menino mimado que virou o adulto algemado, sabe? E por mais que eu o ame como filho, e o amarei até o meu último suspiro, eu sei que há feridas que nem o perdão cura. Eu, Regina, hoje eu tenho 78 anos. Nelson, meu companheiro, tem 84. Vivemos ainda em Limeira, com tranquilidade, entre lembranças e silêncios. Nossa filha Pamela, hoje com 36 anos, é casada com o Igor e mãe de 2 filhos, Ítalo e Isla. Nossos netos. A alegria que o tempo nos devolveu, mas de um jeito diferente. Com eles, eu e o Nelson aprendemos a amar com carinho, mas também com limite. Aprendemos a dizer não sem culpa. A entender que educar é um ato de coragem e não de covardia. Por favor, Paulinho, repete essa frase para mim. Porque eu já sou uma senhora. Não me sinto professora de ninguém. Eu tenho que aprender muito, mas algumas coisas eu aprendi. E essa frase eu aprendi com alguém. E eu queria que ela fosse repetida. E que as pessoas dessem muito valor, especialmente você que está ouvindo e que cuida de um neto, de uma neta, que cuida de um filho, que está formando um filho, educando uma filha. Ouça, educar é um ato de coragem e não de covardia. Coragem para dizer não, coragem para dar uma bronca, coragem para discordar,
coragem para discutir, coragem para romper, coragem. Eu deixo que vocês completem. E que a verdadeira proteção não é impedir a queda, é ensinar a pessoa a se levantar. Quando eu vejo os meus netos divertindo-se, eu penso no passado, eu penso no Davi pequeno, correndo pelo quintal da casa do Tião, os olhos brilhando, o mundo aos pés dele, e uma mãe, eu, achando que o amor bastava. Mas o amor sem limite é como um rio sem margem. Se espalha, sabe? Destrói, arrasta tudo. Se há algo que aprendi nessa vida, é que amar também é frustrar, é olhar nos olhos e dizer não quando é preciso, mesmo que doa. Porque a dor de um limite imposto com amor é sempre menor do que a dor de uma vida inteira sem direção. Hoje, com o coração em paz, eu falo a quem me ouve: não mime quem você ama a ponto de torná-lo incapaz de amar os outros. O amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. E o tempo, esse juiz. Eu me lembro que meu sogro, meu ex-sogro, Tião, queria que o Davi fosse ou um promotor público ou um juiz. Ele acabou não sendo nenhuma coisa e nem outra. Bem, mas então vou falar do juiz que eu conheço, o tempo. O tempo, esse juiz silencioso, sempre cobra o que a gente deixa de ensinar. Eu sou a Regina e essa foi a história da minha vida. A história de um menino mimado que se tornou um adulto algemado. E eu vi as duas fotos, a do menino e do adulto algemado. E não houve momento pior na minha vida. Não existiu um momento pior. O momento de uma mãe que aprendeu tarde demais que até o amor precisa de limites. Desculpa, Paulinho, se eu me alonguei. Tem gente que diz, é muito detalhe. Mas, gente, se eu não contasse a minha história, sabe, Paulinho, com todos os detalhes, talvez não ficasse entendido, não ficasse compreendido conforme eu queria que ficasse compreendido. Como são os mimos, como são os excessos. Eu, sinceramente, espero, a partir de agora, muitas opiniões.